Hoje nós estamos contando a história de Damásio Franca. Como ele não está mais entre nós, o filho dele, o ex-deputado Neto Franca, está aqui contando, relembrando os episódios maravilhosos da história de Damásio. O terceiro mandato de Damásio foi o grande mandato dele, se a memória não me traz, que ele se projetou na Paraíba toda, a partir... Ele deu um toque de modernidade a João Pessoa com o viaduto Damásio Franca, né? Realmente o terceiro mandato com a construção daquele viaduto, que ele sempre fazia questão de frisar, que foi construído com recursos próprios, não é? Aquele viaduto deu um grande destaque a Damásio administrador, a uma cidade moderna. De quem foi a ideia? Dele mesmo? A ideia foi do arquiteto Mário Glauco de Lácio. Meu pai achava que ali no centro, naquela época, sempre tinha um problema de engarrafamento e que encomendou a Mário Glauco de Lácio, que é um amigo dele, rotariano, que hoje vive ainda, graças a Deus, fizesse um projeto para ter uma solução daquele centro de João Pessoa. Mário Glauco, como toda a Paraíba conhece, de forma especial João Pessoa, é uma pessoa viajada e certa vez viajou a um país da Europa e quando chegou aqui disse: Damásio, encontrei uma solução para o centro de João Pessoa. Passei por uma certa cidade que tinha um problema parecido e geograficamente muito parecido com o quadro de João Pessoa. Apresentou esse projeto e o viaduto foi construído com recurso próprio da prefeitura. Mais na frente, no próprio mandato de 79, de 63 a 71, ele deu início à abertura da Rui Carneiro, ele deu início à abertura da Avenida José Américo de Almeida, que hoje é a Beira Rio, porque a Avenida José Américo de Almeida ela começa ali na Igreja Batista com o nome de Adolfo Cirne. Não sei se você se lembra disso. Adolfo Cirne vai da Igreja Batista até o DR. Do DR até o posto Maia é Duarte da Silveira. Ah, é isso mesmo. Aliás, né? do posto Maia não, até o posto de Afrânio. E dali começa a Avenida Ministro José Américo de Almeida. E ali aquela obra teve início na administração da Mário Franca, tanto da Beira Rio como da Avenida Rui Carneiro. Nós temos isso tudo em arquivo, em fotografias, que comprova naquela época, né, o início dessas grandes obras, que deu a João Pessoa uma nova cara de modernidade, novos corredores. Né? Então ele fez esse papel e conseguiu, né, dentro daquele dinamismo dele, mais uma vez, ter uma boa aceitação do público de João Pessoa. E como você mesmo falou aqui anteriormente, o viaduto virou um cartão postal da cidade. Quem vinha João Pessoa queria conhecer a praia, né, a casa de Creuza Pires, como você falou. E o viaduto da Mário E o viaduto da Mário Franca, que esse nome da Mário Franca, do viaduto, foi uma sugestão, na época, da primeira-dama do Estado, a esposa de João Agripino, dona Lourdes Benevides. Ela foi que chamou meu pai e disse que o governo do Estado ia prestar uma homenagem a ele, colocando o nome dele naquela obra que ele tinha sido o responsável. E ele tinha a ideia de colocar exatamente o inverso. Viaduto governador João Agripino. Mas daí ele queria botar o João Agripino. A sugestão dele era essa. Mas só que com a ideia da primeira-dama, ele, logicamente, né, disse que ele tinha essa sugestão, mas ela preferiu que fosse viaduto prefeito da Mário Franca. Esse é o terceiro mandato de Damásio. E o quarto mandato, como foi? O quarto mandato, meu pai era conselheiro do Tribunal de Contas, sim, porque quando ele terminou o terceiro mandato, Eto, João Agripino criou em março de 71 o Tribunal de Contas do Estado. E meu pai ia ser nomeado conselheiro e teve uma certa dificuldade, porque para ser conselheiro tinha que ter o título, o curso superior, melhor dizendo. E meu pai não tinha o curso superior. Ele tinha abandonado o curso, como eu falei no início do programa, por questões políticas. E aí João Agripino, de imediato, mandou uma lei para a Assembleia, alterando algum artigo da Constituição, onde dizia que para ser conselheiro do Tribunal de Contas, teria que ter o curso superior ou competência comprovada. Foi nessa competência comprovada que meu pai chegou a ser conselheiro do Tribunal de Contas. Mas aí vem o lado chato do Tribunal de Contas. Naquele rodízio da presidência, como existe nos poderes judiciários, né? Ele chegou a ser vice-presidente 2 vezes. E quando chegava na oportunidade dele ser o presidente, na primeira vez ele não foi. E a família não entendeu. Na segunda vez, com tudo pronto, coquetel pronto, no dia da posse, mais uma vez ele não foi. Era votação entre os conselheiros. Entre os conselheiros. Mas já existia um acordo. E os conselheiros achavam, para o meu pai não ter o título superior, que não ficaria bem para aquela corte ele ser presidente daquela instituição.
Aí na segunda vez, com tudo pronto, e mais uma vez meu pai levou um golpe, né, no bom sentido, aí a família resolveu questionar os membros daquela casa o porquê daquela situação. E eles explicaram, a família não entendeu, mas aí vem o outro lado positivo. Isso foi em fevereiro, quando é no mesmo mês de fevereiro, Buriti é indicado governador, nomeado governador do estado, e mais uma vez convida meu pai para ser prefeito de João Pessoa. Ou seja, de 1979 a 1983. Então meu pai, que já não estava, tinha se chateado com o Tribunal de Contas, apesar de ele ter feito grandes amizades com todos os conselheiros, apenas essa parte que eu contei foi um detalhe à parte, até aqui que serve para todos, inclusive eu digo à minha família, meus filhos, estudem, tenham um curso superior para não passar o vexame que seu avô passou, não é? Mas fora isso, meu pai fez grandes amizades com os conselheiros na época, Antônio Carlos Escorel, Luiz Nunes, era Adailto Costa, não, Adailto Costa não, era Fábio Maia, Fábio Maris Maia, não é? Bem, os conselheiros fundadores daquela instituição. Mas ela aposentou-se pelo Tribunal de Aí Contas? aposentou-se pelo Tribunal de Contas. Vitalício ali, Vitalício. Né? Aí foi ser prefeito, mais uma vez, do governo Buriti. Convidado por Buriti. Convidado por Buriti. E aí veio a nova era de João Pessoa moderna, né? Ele foi suceder a Hermano Almeida, que foi também um grande prefeito. Na minha leitura, eu acho que João Pessoa ela tem sorte com os prefeitos. De um modo geral, tem sim. Sabe que sem nenhuma questão partidária, em respeito a todos que já passaram por lá, João Pessoa teve sorte com os prefeitos. Grandes prefeitos passaram por lá. Né? Dorival Terceiro Neto, o Hermano Almeida, todos vários, Oswaldo Trigueiro, né? Então meu pai foi substituir Hermano Almeida, que era um técnico, e também foi um bom prefeito e deu um grande avanço em João Pessoa. Mas também cometeu alguns erros, pelo menos na nossa leitura, na leitura do meu pai. Ou seja, e um dos grandes erros, não sei se você se lembra, e nós estamos prestes a passar novamente, foi que Hermano Almeida fechou o anel interno da lagoa. Eu me lembro disso. Naquela época, me lembro. O trânsito era congestionado, como já está hoje, na Padre Meira, na Getúlio Vargas, e ninguém aceitava naquela época a lagoa fechada. O projeto, infelizmente, era um projeto inovador, mas o pessoense não tinha aceito aquele projeto. Então, um dos pontos que Buriti pediu ao meu pai, ele voltando à prefeitura, é um estudo para ver a possibilidade da reabertura do anel interno da lagoa. E meu pai, de forma rápida, com menos de 90 dias da administração, recebeu os estudos, né, da equipe técnica da prefeitura e reabriu mais uma vez o anel interno da lagoa. E aquilo, naquele momento, teve uma grande aceitação popular. Teve também a grande obra do projeto Cura da Orla de João Pessoa, da Praia do Cabo Branco, da Praia de Manaíra, da Praia de Tambaú, ou seja, quase 90% daqueles bairros foram todos eles calçados, drenados, saneados. Então, isso em vários bairros da capital. Isso foi o mandato do governo Buriti. E meu pai, Wellington, também era um grande amigo do servidor. O servidor, né, da prefeitura, ele sempre viu meu pai assim, com muita atenção, com muito carinho, que meu pai sempre deu reajustes, né, grandes reajustes aos servidores, sempre respeitou os direitos dos mesmos. E hoje a gente vê, há quase, que ele saiu em 83, né, 30 anos mais ou menos, que ele deixou a política, né, e mesmo assim a gente conta com pessoas que agradecem, né, a forma gentil que ele se dirigia aos funcionários daquela época. E aí eu quero lhe perguntar uma coisa, o Damásio, com toda essa história, com todo o cacife que ele tinha uma marca da honestidade, que era a gente vai contar no terceiro capítulo, os episódios impressionantes. Ele pensou em ser governador alguma vez? Não, ele dizia na família que ele só queria ser prefeito. Não quis disputar mandato de deputado. Certa vez o nome dele foi cotado para ser vice-governador. Naquela época que Dorival foi vice-governador, o nome dele também estava na lista para ser vice-governador. Mas ele achava, ele sempre repetia, que o projeto dele era a cidade de João Pessoa. Ele nunca pensou em outro tipo de projeto. Pelo contrário, certa vez meu irmão Chico Franca quis disputar um mandato de deputado estadual com ele na prefeitura, e ele chamou meu irmão, essa história é até engraçada. Wilson Braga ia ser candidato a governador e estava procurando candidatos para fortalecer o partido. E um dos candidatos, dos possíveis candidatos, era meu irmão Chico Franca.
e chamou Chico Franca e pediu para ele se filiar ao partido, convidou ele para se filiar ao partido e mostrou que ele tinha grandes chances de disputar um mandato na Assembleia Legislativa. Chico Franca saiu do encontro com o Wilson Braga satisfeito, certo que meu pai ia achar aquela ideia espetacular e foi ao encontro do meu pai. E quando chegou lá, disse: olha, meu pai, eu tive agora com o Wilson Braga, candidato ao governo do Estado, e ele me convidou para se filiar ao PDS e quer que eu dispute um mandato de deputado estadual, já que o senhor é um homem de prestígio, é um homem conhecido em uma pessoa, a família é uma família de tradição, e eu acho que tem grande chance de chegar lá, porque o doutor Wilson é nosso amigo. Aí o papai olhou para Chico e disse: olha, você está dizendo que o Wilson é seu amigo. Pois tá bom, você volta ao Wilson Braga e diz: Wilson, se você é meu amigo mesmo, conte comigo na sua campanha, mas me nomeie procurador, que eu não serei candidato a nada, porque você tem família, não é? Aí Chico Franca saiu desanimado com essa resposta do meu pai, mas ele resolveu ir ao Wilson Braga. O Wilson Braga riu com essa resposta, nomeou Chico na época que podia procurador, e hoje Chico Franca agradece, né? Primeiro a Deus, segundo a experiência do pai, e terceiro ao Wilson Braga por ter esse cargo que hoje é o dia a dia dele, do sustento da família. Pois é, com certeza um dos capítulos, um dos trechos mais interessantes da vida de Damásio são os episódios que falam sobre a honestidade, que a gente vai constatar daqui a pouco. O Dedinho de Prosa volta já.